tem volume. Mas o fato é que há uma desaceleração do crescimento, uma desaceleração do comércio, nas economias emergentes, inclusive, o comércio caiu mais do que a renda. Né? Portanto, imaginar, por exemplo, nesse momento, que esse gráfico também, de alguma forma, revela o fato de que, um quarto de século, pelo menos, a renda mundial está crescendo substantivamente mais do que, perdão, exportações mundiais estavam crescendo substantivamente mais do que a renda mundial, implicou que a relação exportações-renda cresceu. Isso é um pouco retrato na dimensão, do ponto de vista do comércio, do que foi a globalização, essa reorganização espacial da produção mundial, comandada por empresas multinacionais que detêm 2/3 do comércio. Esse é um pouco o número mágico, né? O Dunning, acho que fez o primeiro estudo sobre isso, todo mundo só foi recebendo, 2/3, mas aparentemente é isso, né? E aí eu já deixo a bola picando para o Robson, que vai tratar disso melhor que eu, quando nós falamos dessa nova geração de acordos, de preferências de comércio, os mega-acordos, os que não são mega-acordos, não são acordos tarifários estritos, são acordos para padronização de regras do jogo, para que as empresas multinacionais tenham mais segurança para trabalhar. É disso que nós estamos falando, por um lado. Por outro lado, também, particularmente o acordo lá no Transpacífico, envolve, né, eu não quero avançar muito aqui, uma estratégia dos Estados Unidos, que os chineses consideram uma estratégia de contenção da sanção chinesa. A China não faz parte do Transpacífico. Não é à toa, né? Tem que vai segurando a expansão chinesa. Né? Mas todo caso é o seguinte, né? Sempre quando eu olho esse gráfico, se eu puxasse ele mais para trás, para os anos 80, eu pensaria o seguinte, né? A expansão chinesa, mesmo o boom coreano, né? Os países asiáticos que cresceram exportando se beneficiaram dessa dinâmica. Bom, nós não, particularmente o Brasil. Né? Vai ser muito mais difícil adotar estratégias de crescimento com drive exportador, com essa aposta do Bresser, que eu acho que merecia algum grau de qualificação, tá? Mas, enfim, imaginar que passa a desvalorizar o câmbio e todos os nossos problemas estão resolvidos não é tão tranquilo. Mas é mais difícil, e eu acho que a questão dos acordos, né, evidentemente, gera algum grau de desvio de comércio. O Brasil está um pouco por fora por N razões. Né? Por que o Brasil está por fora do Transpacífico? O Brasil não é um país do Pacífico. Por que o Brasil está por fora do acordo entre a União Europeia e América e NAFTA? Porque nós não fazemos parte nem do NAFTA, nem da União Europeia e assim por diante. E se o Brasil entrar numa onda de acordo, e se a gente reforma o Mercosul para poder não? São vários Cs que nós vamos ter que ponderar com um pouco de cuidado sobre o potencial efeito. Eu não tenho uma resposta, já vou adiantar para a parte de perguntas e perguntar o que o Brasil deve fazer. Eu não sei se eu tenho uma resposta muito clara sobre isso. Eu tenho algumas impressões. Bom, então tá, aí é o nosso artigo esse que é saiu do OST. Eu sou um leitor, gosto, tem trabalhos sobre controle de capitais muito interessantes, né, e a equipe de pesquisa do FMI, insisto, efeitos da liberalização financeira, a questão redistributiva, outro, né, algum tempo atrás lendo, quando eu pego um trabalho do FMI citando o caldo, os trabalhos que estão lendo o caldo, eu começo a achar que tem alguma coisa estranha acontecendo no mundo. Né, a coisa realmente é grave. Começa a citar o caldo, o negócio está complicado, os caras estão olhando. E vocês estão vendo também os estudos, por exemplo, você está ali na frente, pega lá o relatório aquele, regional, né, o Regional Economic Outlook para a América Latina, de abril de 2015, acho que é abril de 2015. Pega lá o capítulo que a síntese é o seguinte: a especialização produtiva é um capítulo anti-ricardiano. O que é isso? Especialização produtiva, melhor, nós temos que especializar naquilo, né, as novas teorias de comércio, naquilo na qual nós somos mais eficientes relativamente, Então, esse estudo FMI, né, simplesmente vai dizer o seguinte: pegando a base de dados do Hausmann, de seus colegas, de complexidade, etc., né, países que têm estruturas produtivas mais especializadas, menos diversificadas, portanto, e menos complexas, leia-se nós, exportadores de soja, né, de ferro, café, etc. e tal, mas essas economias crescem menos no longo prazo, controlado por os demais fatores. Né? Então, um painel, mostrando isso. Então, na verdade, todo esse número um pouco critica esse excesso de dependência, critica não, estou olhando pelo meu olhar, né? Mas mostra as vulnerabilidades associadas da dependência do ciclo de commodities.
investimos menos, o investimento fica mais volátil, o comércio é afetado, o potencial de crescimento no longo prazo diminui por esse padrão de especialização. Então, há uma linha de trabalhos do FMI já há muito tempo apontando isso, apontando para esse caminho. Então, não é uma surpresa que daqui a pouco, na síntese essa feita pelo Oster e nos seus autores, não é uma discussão de que talvez o neoliberalismo tenha sido, né, excessivamente desvalorizado. Valorizado. Né? Não é que eles vão dizer que não tem que ter equilíbrio fiscal, os países se fechar, etc. E tal. Não é isso que a FMI está dizendo, mas alerta que tem que ter cautela com a dimensão financeira do processo de liberalização, que não há evidências robustas, essa longa citação que eu não vou ficar passando, de que as políticas de austeridade fiscal promovam confiança, retomada de investimento e crescimento. O problema de esterese, que o próprio Lauro Sisanas, há muitos anos atrás, apontou, ciclos longos de desemprego podem ser trágicos, né? Por isso, mercado de trabalho, de competência, de recursos humanos, e afetar o potencial de crescimento com modelos pelo lado da oferta. Né? Não precisa nem ser muito heterodoxo para isso, para chegar nesse aspecto. Que é mais ou menos o debate que nós estamos no Brasil e em outros lugares também. Então, essa ideia, já há um bom tempo, se vocês forem olhar, né, como eu sou um leitor meio compulsivo dessas coisas e gosto de ler relatório de órgãos laterais, impressiona, né, desses anos para cá. Vocês peguem, esse é o último relatório do FMI, qual é a síntese? O crescimento está muito baixo há muito tempo. Né? Se vocês forem ver algum tempo atrás, o crescimento é instável, é assimétrico, é volátil, a recuperação está longe do horizonte. Vocês vão ver o último relatório da OCDE, que saiu poucos dias atrás, que causou uma certa perplexidade aqui para alguns leitores no Brasil, eles dizendo, óbvio, o Brasil não consegue crescer porque tem uma crise política, e a crise política não está resolvida. É um pouco óbvio ondulante, mas eles apontam isso, porque o Brasil está realmente lá na rabeira das trajetórias de crescimento. Então, a ideia de que a saída da crise só com políticas monetárias não dão conta de resolver o problema. Isso há muito tempo faz parte do debate. Não precisa nem para UNCTAD, que é mais heterodoxa, que defende uma coordenação global, leiam lá os comunicados das reuniões de G20, G7, é sempre isso. Precisamos de políticas mais coordenadas, precisamos de políticas fiscais mais boas, desde que o outro faça. Né? Vai lá na Alemanha e pergunta se os alemães querem fazer déficit fiscal e políticas robustas para ajudar o crescimento deles. Tem ridículo, treme, de cima a baixo, establishment. E a classe média alemã, porque não pode ter déficit, não pode gastar mais do que tem, mas não quer ter déficit, não quer crescer exportando, não tem coordenação de políticas na escala global. E, de novo, é o FMI, é o OCDE, o Banco Mundial que está dizendo que tem que ter política fiscal mais robusta e investimento no setor público. Infraestrutura, não basta reduzir impostos, se concentrar a renda. Mas esse é o tipo de discussão. Por quê? Porque tem aquele limite, isso na minha avaliação, né? Eu começo a olhar os dados, eu faço a regressão, faço o modelo, faço outro, vai torturando os números de todos os jeitos. E não tem jeito de encontrar uma relação robusta entre globalização financeira e crescimento. Eu começo a enxergar que a desigualdade piora, eu começo a enxergar que a distribuição de renda piora, eu começo a enxergar que o crescimento diminui porque a estabilidade e as crises financeiras se multiplicam. Né? E, de alguma forma, esses órgãos têm que se legitimar, e, de alguma forma, os países estão em busca de alternativas. Né? E não me parece que é um fruto do acaso isso. E também um pouco com a mudança do ambiente. Lá, o Blanchard ficou muito tempo à frente do FMI, foi o cara que abriu, um cara mais aberto para discussões, promoveu uma série de seminários sobre a macroeconomia depois da crise, muito interessantes, trazendo pessoas menos, digamos, teológicas, uma visão mais aberta, pragmática, liberou os pesquisadores, aparentemente, a desenvolverem trabalhos nas mais diversas frentes. Então, se de fato, como o Oxford fala, naquela forma, na economista-chefe, não há uma mudança radical na FMI, houve aberturas mais diversas e os números gritam. Esse é o problema. As evidências vão gritando no sentido contrário, é muito difícil calar. Ou eu não vou ficar mostrando tanto dado, assim, então depois o tempo passa. Quer dizer, se a gente for olhar, isso aí é da ONU, né? Daquele braço da ONU, da DESA, aquele braço da ONU, das pesquisas econômicas, sociais. A estimativa deles não são muito diferentes da OMC, da OIT, não são diferentes de outras, né?
para mostrar que o mercado de trabalho está muito vulnerável ainda do ponto de vista global. A taxa de desemprego está muito alta globalmente, bom, tem recuperação dos Estados Unidos, tem algumas partes da Europa sim, mas na média da área do euro não. E o fato é que, pegando essas estimativas, nós temos 60 a 80 milhões de desempregados a mais do que teríamos se a crise não tivesse acontecido. Então, se o crescimento tivesse sido a tendência pré-crise, e particularmente se a elasticidade de renda do emprego tivesse mantido o que era antes da crise, nós teríamos no mínimo 80 milhões de empregados a menos. Esse desemprego, como vocês sabem, afeta mais os mais jovens, afeta mais segmentos específicos, independentemente de escolaridade. Vou lá para a Europa, é a geração com os maiores níveis de escolaridade que a Europa já produziu, e está lá no sul da Europa, metade desempregado, vai para a Alemanha com contratos mais flexíveis, digamos assim, desemprego um pouco menor, vai na França, a França está parada, ou é porque tem greve, ou porque tem chuva, né? Então, parou. Mas porque é isso. O governo lá, os socialistas estão tentando estimular o emprego, o mercado de trabalho é muito rígido, olham para o lado, acham que a experiência alemã tem algumas coisas interessantes, mas não conseguem mexer muito na equação de lá. Mas o fato é que a situação do mercado de trabalho está longe de recuperar. E nós vamos ver, vários desses formadores de opinião, vários desses economistas que realmente influenciam o debate, desde dentro do mainstream, apontando esses problemas de menor crescimento, que são problemas talvez estruturais, como diria o Summers, mas acima de tudo apontando que nós acumulamos na saída da crise um conjunto muito forte de vulnerabilidades. Então a forma como os países avançados saem da crise com expansões quantitativas, eu sempre costumo brincar, qualquer um que olhe por 5 minutos de balanço do Banco Central dos Estados Unidos, que passou de 3, 4% do PIB, os ativos e passivos do FED, para 20, 25% do PIB. Olha no Japão, 60%, olha o Banco Central Europeu, tudo que foi feito aqui no Brasil, chama de pedalada, chama do que quiser, empréstimo de Tesouro BNDES, que é empréstimo, aí calcula lá a taxa de retorno de um de outro, ali adiante na conta de chegada. Alguns dizem que até tem um artigo interessante do Fábio Terra, de um outro colega, mostrando que o Tesouro ganharia, potencialmente, mais adiante, Mas o fato é que foi relativamente modesto, 10 a 12% do PIB, diante dos 20, 25% só de quantitative easing e de outros mecanismos. Só que isso gerou efeitos colaterais nos mais diversos. Quando 2013 reverte essa estratégia, reverte o sinal, o dólar ficou muito desvalorizado por um momento, depois volta a valorizar, o dinheiro depois sair. Esse movimento de entrada e saída do dinheiro vai mais aí um ponto da literatura que eu acho extremamente interessante, que é dos ciclos, os ciclos financeiros, o pessoal do BIS, mas mesmo a FMI, mostram que os países emergentes não têm muito o que fazer, são comandados pelo ciclo financeiro. Recomendo, aí, não por ser orientando não, mas por ser um ótimo trabalho, a tese, a dissertação recém-feita do Pedro Prefeito da Silva, que mostra isso no caso brasileiro. Nós pegamos lá, controlamos pelo risco, pelo VIX, pelo nível, pela volatilidade, para mostrar como os ciclos financeiros afetam a dinâmica macroeconômica brasileira em linha com o que vários autores, a Ellen Hay da Lula School e vários outros estão apontando de forma mais ampla. Então, assim, há este ambiente que os legados da crise, essa tabela fica aí para vocês depois, mostra a tal da volatilidade que piorou, os estudos, os mais diversos, FMI, Banco Mundial, todos eles apontando para esse menor crescimento, para essa maior volatilidade, para essa assimetria, que nós vivemos depois da crise. Aí é o dado, por exemplo, mais recente da entrada líquida de capitais para os países emergentes, dos anos 80 para cá, olhando o valor e olhando com proporção do PIB. Então esse recuo que nós vamos ter quando há uma reversão da política monetária, uma reversão modesta diante dos estímulos que aconteciam de 80 bilhões de dólares mês, durante o período de quantitative easing, e a manutenção de taxas de juros próximas a zero. Então, acaba o quantitative easing, há um pequeno aumento da taxa de juros, uma sinalização que talvez vai seguir aumentando, mas quando aparentemente vai seguir aumentando, vem um dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos que não é tão bom quanto imaginavam, Então, evidentemente, a economia dos Estados Unidos é extremamente flexível, está muito melhor do que estava, Então, o Obama vai entregar, espero que não para o Donald Trump, mas para quem sucedeu, uma economia que está mais
está menos vulnerável, uma taxa de desemprego está ao redor de 5%, quase nos níveis pré-crise, mas é o chapéu do McDonald's, né? Aquele negócio que nós sabemos que já havia tendência antes da crise. Mas o fato é que essa reversão foi muito forte no período recente, e aí muito mais, não é que as entradas diminuíram, as saídas de capitais, que é o valor líquido, né? É a entrada líquida de capitais privados. O que aconteceu foi que a saída de capitais foi muito grande, né? Então, essa reversão de sinais, os investidores vão vender ações, títulos de dívida nos países particularmente nos mais vulneráveis como aqui, mandaram o dinheiro de volta. Então, mais do que uma queda na entrada, também houve um aumento da saída de capitais ao longo do período, bastante intensa, mas que mostra esse padrão aí que nós estamos assistindo dos anos 80 para cá, período de expansão de liquidez, de contração de liquidez, nós vamos e voltamos. E se eu voltar para a minha palestra de 2012, aqui, né, depois o professor André Scherer fez aquela edição que eu não sabia, mas que agora eu fico feliz, porque eu posso mostrar lá que de alguma forma eu comentava algumas coisas, que bom que foi feito, né, alertava que aquilo ali era uma conjuntura da qual não se podia botar muita fé. Muita gente boa apostou naquele ciclo de aumento de commodities, que isso vai criar um horizonte, o Deuchowski dizia, mas a Comissão Tavares falou, muita gente, mas é a oportunidade, agora nós vamos. Bom, enfim, é num outro momento. E esse mau estado das finanças, tudo isso que eu falei, dos ciclos financeiros, etc. e tal, uma literatura interessantíssima, né, que eu não quero aqui estar abusando de vocês, mas que é uma literatura, por exemplo, agora que o André entrou,